Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem aí com clareza? Júlio César, Orlando e Otton. E tem o João Pedro também. Consegue me ouvir com clareza, pessoal? Consegue ver a apresentação também? Beleza? Gente, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria grande, né? A gente está aqui hoje, né? Podendo apresentar para vocês aí uma proposta de trabalho, uma oportunidade aí que pode fazer muito sentido para todos que estão aqui hoje, agora, nesse momento, né? A gente estava esperando um número maior pelo número de pessoas que estão inscritos, mas esse é um processo que vai escalando, né? Na medida em que a gente vai apresentando a proposta que é ser parceiro aqui conosco na Fixtech, tendo a Acronis como um parceiro comercial ainda maior, né, no sentido de fornecimento de cibersegurança para um mercado que hoje cresce com muita robustez, né, anualmente. A gente tem dados aí que no ano de 2026, 75% das empresas estarão investindo 50% a mais do que investiram nos anos anteriores, né? Sobretudo comparando aí a 2024 e 2025. Então nós temos aí um cenário de grandes oportunidades. Eu não sei quem aqui, né, esse nosso trabalho aqui, ele prevê que a gente faça uma uma triagem, né? Posteriormente, eu não sei aqui quem é cliente final. A gente vai falar aqui um pouco sobre o que é cliente final, tendo aí uma perspectiva daquele que vai ser o fornecedor. Esse evento nosso aqui é um evento que dura pouco tempo, ele é um evento introdutório para um onboard, né? Na medida em que houver o interesse de cada um aí, né, em trabalhar conosco, saber mais informações, a gente vai desdobrando essas apresentações dentro desse funil, né, que a gente está desenvolvendo aqui para trazer vocês para dentro desse nosso ecossistema de parceria na Fixtech, trabalhando com a Acronis. Bom, para quem não me conhece, né, ainda que tenha participado dos eventos anteriores, né? Até agora nós fizemos 4 eventos com grande sucesso. Nós tivemos aí participação bastante significativa e uma inscrição, um número de inscrição muito grande, né? A primeira nós tivemos aí perto de 400 inscritos e foi aí mais ou menos no decorrer das demais, né? Quando a gente anunciava, a gente chegou bem próximo disso, não alcançando porque a gente ficou mais tempo divulgando a primeira, mas chegando próximo, né, no sentido aí percentual dos dias de divulgação com aquilo que a gente alcançou. O que a gente vê é que há um grande interesse nesse cenário por quem trabalha com TI, por quem desenvolve aí através de microempreendedor ou que tem uma empresa individual, de sociedade individual e que tem também ali algum tipo de gerenciamento de setores de TI dentro de empresas, né? São gerentes, são diretores. A gente tem tido aí também a procura de muito perfil com esse aspecto, o que leva a crer que é muito necessário que a gente faça esse processo introdutório para a gente avançar nisso. Então, eu vou começar aqui, né, dizendo que um pouco sobre a Cronis, uma vez que é ela o foco da nossa parceria, porque é através dela que muitas empresas que já estão conosco, muitos parceiros que já entraram, né, no ano de 2025, quando a gente consolidou, já éramos parceiro da Acronis, mas nós consolidamos esse cenário, alguns desses, né, isso no mapeamento, no processo em que a gente acompanha daquilo que é o marketing, a gente fez ali, conseguiu identificar empresas que cresceram em seu faturamento, né, até microempreendedores, cerca de 30%, e com uma margem de lucro bastante interessante. E eu estou à frente disso. Meu nome é Valdeci,
Ferreira, eu estou à frente desse processo, sou o CMO, né, o gerente de marketing que posiciona isso, que viabiliza e que dá aí acompanhamento àqueles que entram conosco para poder fazer parte desse cenário aí, desse ecossistema. Já adianto a todos, né, que para ser parceiro da Fixtech, tendo aí uma representação, vendendo Acronis, que muitas daqueles que nos procuram em nossas atividades de workshop, não tem nenhum investimento necessário, não tem nenhum compromisso, a não ser, obviamente, quando adquirem ou vendem, né? Quando adquirem para poder gerenciar armazenamento dos seus clientes, já tendo, obviamente, uma carteira de clientes ou querendo conquistar. Então, esse nosso representante, ele faz uma integração para frente, ele, em geral, atende o cliente que nós não vamos ter interesse em atendê-lo, geralmente são clientes que já estão na base de vocês, e esse cliente a gente se mantém apenas com um relacionamento focado no nosso parceiro, né? Para além da nossa atividade de parceria, a gente não avança, isso já é um compliance, né? Já é um entendimento ético, né? Um entendimento de negócio, um entendimento de estratégia de negócio que não permite que a gente avance nessa consolidação, né? Então, essa parceria também é uma parceria entendida com a Acronis nesse sentido. Bom, então esse modelo de parceria, esse definição, né, que nós temos aqui, a gente pretende aí, obviamente, gerar receita recorrente de soluções de cyberproteção, né? De backup e gestão de dados. O que a Acronis oferece aí um pacote muito completo e algumas ferramentas que são diferenciais no mercado, como Disaster Recovery, uma série de outros que a gente vai ver rapidamente aqui hoje, né? Mostrando para vocês as possibilidades que nós temos para avançar nisso e, no decorrer desse processo, fechar aí negócio, como eu já disse, não existe nenhuma obrigação financeira nesse sentido. A gente não vai cobrar para que vocês sejam nossos parceiros. Óbvio que vocês quiserem ter ali acesso para poder vender, né, fazer essa integração para frente, existem pacotes que são muito baratos e que vocês conseguem uma margem de lucro na medida em que negociam isso muito grande com o seu cliente final, com a carteira aí de cliente que vocês têm. A gente tem aí, né, Acronis como uma empresa global focada em ciberproteção integrada, backup, segurança, recuperação, que é o disaster recovery, uma vez que a gente tem ali um cenário de ataque, né? Hoje a gente tem aí notícias inúmeras diariamente de ataques muito bem sucedidos que colocam a empresa numa situação difícil até na sua operação. E essa recuperação rápida que o Disaster Recovery promove diminui muito o prejuízo que é ter a operação da empresa parada. Então, o Disaster Recovery ele baixa tudo aquilo que está em nuvem, porque muitas das vezes é um volume muito grande, de forma muito rápida, mas tem que ser uma ferramenta contratada. Isso também a gente vai passando aí no decorrer dos nossos treinamentos, das nossas evidências, né, de mercado. A Acronis também tem constantemente o webinar para explicar como funciona, para explicar como é feito esse pitch de vendas, né? Como essa abordagem com o seu cliente, tornando mais fácil a aderência a essas ferramentas que nós temos em conjunto aí com a Acronis. E, além da recuperação, a gestão em uma única plataforma, que facilita muito. É muito comum a gente, em empresas, visualizar, e talvez vocês também, né, uma série de soluções que são desconectadas e que, às vezes, é de difícil manutenção, é de difícil acompanhamento, o que torna, né, a Acronis uma opção muito inteligente para que vocês possam fazer com que o seu cliente migre para essa plataforma e nela constituam ali toda a gestão das informações sensíveis da sua empresa. Então, é importante
que vocês já tenham essa ideia, né? Como que é possível ganhar dinheiro de forma recorrente com um produto que tem aí uma aceitação e um posicionamento tecnológico muito positivo nesse mercado. Então, esse crescimento, né, de ataques cibernéticos, essa condição aí do que a gente vê hoje de necessidade de prevenção, necessidade de proteção, é onde operamos. E há dados muito significativos, como eu iniciei aqui falando para vocês, que lá no grupo eu vou alimentar um pouco mais, né, para que a fonte vocês consigam visualizar com tranquilidade, consigam ler. Há dados aí muito significativos em que a Acronis trabalha nesse processo aí com soluções completas para atender empresas, sobretudo aí, empresas de pequeno e médio porte. Né? A gente também tem soluções para além da Acronis para grande porte, mas o nosso foco aqui hoje é tratar esse cenário que muitos de vocês aí estão inseridos, né? Sobretudo pela própria condição aí de que a gente buscou dentro, né, daquilo que foi o perfil no decorrer das nossas atividades. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? A gente tem hoje 800, pouco mais de 800 inscritos, 800 inscritos em nossa base de captação, né? A nossa base de prospecção. Ou seja, para além de vocês, né? 800 pessoas têm interesse naquilo que nós estamos ofertando, que nós estamos colocando. Claro, né, evidente que nós não trabalharemos com a totalidade. Há um funil, há um perfil que a gente busca, né? Que a gente acredita que vocês estão dentro dele, uma vez que também aceitaram estar aqui hoje, né? Nesse início aí de onboard. Então, né, é um processo que a gente vai caminhar daqui para frente e na medida em que for avançando, vocês vão vendo as vantagens e nesses treinamentos que são rápidos, né? A aderência é rápida, o processo é rápido, mas precisa de fazer com que vocês entendam preliminarmente isso. É, o modelo de receita, né, recorrente é basicamente a venda de licenças com cobrança mensal, anual. Né? Essas licenças que permitem que vocês vendam aos seus clientes uma consolidação ali de acesso, e aí você gerencia através da própria ferramenta como que está aquele acesso e como que é o processo de cobrança daquele cliente, né? Essa plataforma toda a gente fornece, a gente tem essa tecnologia que é muito simples, muito fácil. Para que vocês tenham uma ideia, o suporte da Acronis, ele quase que não acontece, porque é uma ferramenta muito robusta, muito segura, que não dá problema, né? Tanto na sua implantação e na sua gestão. Então, vocês têm ali uma tranquilidade muito grande de oferecer algo que não vai demandar, não vai exigir de vocês um trabalho a mais, né? Um trabalho de acompanhamento a mais do que vocês já têm hoje. Porque a gente sabe que o setor de TI, hoje, ele é um setor em crise, né? Em transformação e que precisa de um posicionamento muito mais estratégico do que simplesmente atender um cliente com a sua demanda lá de manutenção da máquina, enfim. Então a gente precisa de pensar para além disso para estabelecer um cenário de uma proposta que evidencie essas vantagens e que a gente, né, enquanto profissional dessa área, tenha uma renda recorrente, que, além dela ser recorrente, possibilita que ela seja previsível, né, e escalável. Né? Nós temos aí já nossos clientes que conseguiram atender muito melhor a sua carteira e conseguiram ampliar a sua carteira e nessa condição de ampliação também fidelizar o cliente, uma vez que ele tem ali uma relação de pagamento constante, né, necessidade constante daquilo que está sendo colocado à disposição dele.
de forma que, uma vez dentro desse ecossistema, uma vez utilizando a ferramenta, ele vai entender que sem ela ele não consegue operar, sem ela ele não consegue fazer a sua manutenção de dados diário, né? Backup, enfim. Ele começa a entender que aquilo ali é um investimento estratégico na sua consolidação de negócio, né? Na sua operação diária ali do seu negócio. E muitas empresas estão vendo aí que o risco de perder dados não é só o dado em si, mas o próprio negócio, né? Levando aí uma falência imediata, caso eu não tenha capacidade de recompor esses dados sensíveis que são muito ligados à área comercial, ligados à área de produção e por aí vai. A gente tem como vantagem para os parceiros, né, comissões que são recorrentes, comissões que são repassadas, baixo custo operacional, como eu disse para vocês, nós temos pacotes aí que começam com valores muito pequenos, né, e à medida em que você for aumentando a sua carteira de cliente, você vai contratando sem que haja ali um investimento para além desse processo, esperando um cenário que não acontece, né, de imediato. Então, vocês podem iniciar com um valor pequeno e ir contratando na medida em que as cargas, né, de trabalho ali vão sendo necessárias aumentar. Então, esse é um processo que tem baixíssimo custo operacional para os nossos parceiros. Tem um suporte especializado, né, tanto a Fixtech quanto a Acronis trabalham muito próximo desse nosso parceiro. Eles estão constantemente ali na condição. A nossa empresa, a Fixtech, ela tem um setor de suporte muito importante, né? Muito demandado, muito importante, e a gente entende suporte como business, core business da nossa empresa e de estratégia, sempre no sentido de inovar, né? Então, hoje a gente tem um painel de controle, a gente acompanha todo esse cenário, possibilitando aí que o nosso cliente fique o mínimo, esteja ali, né? Fique o mínimo esperando, o mínimo de tempo esperando a solução daquele problema que pode ser desde o hardware, né? Que a gente opera, trabalha nesse sentido, até a condição ali de software, de manutenção de alguma situação, como a própria Acronis nos fornece. Lembrando, e já antecipando, a Acronis ela não dá suporte, ela tem muito pouco problema nesse sentido, né? Ao longo do ano aí, o que a gente teve de necessidade, basicamente foi a instalação, a implantação, né? Daquilo que era o ambiente, né? A migração, que é um problema, acho que que eu digo assim, do próprio negócio. Então, se a gente está tendo um problema de implantação, né? O problema em implantação em si é o que a gente mais busca, porque a gente está conquistando clientes. Mas esse problema em implantação talvez seja a parte mais complexa e ela é muito tranquila de acontecer, né? A gente acompanha cada um de vocês e no decorrer desse processo vocês vão ter capacidade, com os treinamentos, de fazer isso com a mão nas costas, tá? A gente tem lá exemplos de pessoas, de técnicos, de profissionais que não tinham uma vivência, uma experiência com a Acronis e rapidamente migraram, rapidamente estão gerindo ali, conseguiram gerir de uma forma muito bem posicionada, né? Com bastante clareza naquilo que foi a solução implantada. Esse treinamento contínuo, como eu estou dizendo aqui, ele acontece por meio dos webinars da Acronis e da nossa própria característica, né, de sermos a Fixtech muito preocupado de gerar essa autoridade. Então, a gente precisa de sempre ter treinamentos para poder também manter a nossa autoridade naquele contexto de negócio. Então, isso dentro da nossa proposta, né, vai estar sendo elaborado com muita clareza e, obviamente, para que vocês analisem dentro aí das suas necessidades comerciais. Essas comissões e a rentabilidade têm margens atrativas e uma situação que é bastante interessante, né? Que às vezes o cliente de vocês pode começar com um antivírus,
né, uma necessidade ali de antivírus, na medida que ele vai crescendo, ele vai entendendo que aquilo ali é uma estratégia, né, de operação, ele pode avançar com upsell e cross-sell, né? Ele pode elevar a sua condição ali de contratação, ele pode contratar ferramentas que são superiores à que ele contratou inicialmente, ou ele pode fazer contratações no sentido de agregar naquela condição que ele tem ali de, além de armazenar, de proteger e de ter uma gestão mais eficiente, que é o cross-sell, né? A gente trabalha com treinamentos aí comerciais, e aí eu sou o instrutor dessa área, né? Que é desenvolver estratégias de funil de venda, né? Uma vez que você está lidando com o seu cliente, você constantemente vai ofertar a ele soluções que no decorrer do tempo ele vai, obviamente, necessitar. Mas se você não oferta com certa metodologia, você acaba perdendo time e possivelmente, o que acontece muito, vem lá um concorrente que até não tem um bom produto, tão bom quanto a Acronis, mas ele consegue te conquistar porque você não deu atenção. Então a gente tem metodologia para isso e a gente vai ajudar vocês nesse sentido comercial. E essa receita previsível, ela vai acontecer ao longo do tempo, e pelo que a gente está vendo aqui, os nossos parceiros, ela vem aumentando cada vez mais, uma vez que nos primeiros momentos de entendimento do que é esse funil de vendas, do que é esse posicionamento comercial, né, a gente entende ali que houve um grande crescimento, porque muitos começaram com pacotes básicos, né? E já estão aí intermediários para pacotes mais complexos, né? Sobretudo para atender uma gama maior de clientes que estão tendo necessidades mais complexas também. Então é bom que a gente já comece a entender que eu posso iniciar pequeno, mas dificilmente, né? Só se realmente eu não tiver disposto a trabalhar por aquilo, mas dificilmente eu não vou crescer, né? Porque o crescimento, como eu disse, 75% das empresas hoje, de portes variáveis, né? Variados, elas estão aí numa condição de investimento maior em cibersegurança. O portfólio da Acronis, ele é vasto, ele é extenso, ele é grande, né? Mas eu estou trazendo aqui alguns que são pontuais e que, de certa forma, né, vão de imediato poder ser ali absorvido pela carteira de cliente que vocês têm. Ou já sendo empresa, caso tenha aqui empresas sendo trabalhando, né? E querendo, obviamente, negociar direto com a gente, o que a gente geralmente vai fazer daqui para frente é repassar aos nossos parceiros. Possivelmente a gente vai ter uma situação em que a gente vai ter o cliente e indicar parcerias conforme ali os rankings que a gente vai definir, né? Mas a gente tem o Backup Cloud, né? Que é um produto já consagrado da Acronis. O Cyber Protect, né? Que é um contexto ali de proteção daquilo que são os dados sensíveis. O Disaster Recovery, que eu falei há pouco, que é conseguir resgatar essa, essas informações que estão na nuvem de forma muito rápida. Proteção contra ransomware, né, que são vírus, são ataques, sobretudo baseado ali em situações de oportunidades, né, situações oportunas, e gestão de endpoints, né, onde existe talvez uma consolidação maior de conhecimento de vocês aí que trabalham com empresas e trabalham dando manutenção. Pelo menos prevejo que esse seja o perfil da maioria aqui presente, tá? Se não for, a gente vai fazer uma enquete no grupo, até para separar e abordar de uma forma mais eficiente, né? Para a gente ofertar para aquele que é o parceiro, a parceria, e para aquele que é o cliente final, o contrato ou a indicação já de nossos parceiros. Por quê? Eu não sei se vocês estão cientes ou se viram no grupo, nós temos DDDs aí do Brasil inteiro, né?
muito DDD de São Paulo, mas a gente tem DDD do Sul, do Nordeste, enfim. Então, nessa condição, a gente, para atender às vezes uma empresa, porque nós somos nacionais, né? A gente opera nacionalmente. Então, para atender uma empresa de uma determinada localidade, a gente não tem interesse nenhum em que a nossa equipe faça isso diretamente, né? Então, nessa localidade, a gente vai indicar um parceiro nosso para que ele opere, né? Então, o que nos chega aqui geralmente será transferido, dependendo da praça que esse parceiro vem, a indicação será indicada aquele parceiro local, aquele parceiro que está lá, sei lá, numa cidade, São José do Rio Preto, que eu tive lá e assustadoramente é uma cidade que tem ali diversas oportunidades para trabalhar, né? Uma cidade rica, uma cidade que tem ali um cenário de negócios extremamente importante. Fizemos um evento lá e foi um evento muito exitoso, um evento muito bacana nesse sentido. É, aqui, gente, tá só alguns daqueles que eu estou trazendo para vocês entenderem que essa necessidade, essas ferramentas atendem imediatamente essas necessidades das empresas, que hoje eu garanto que elas já têm, né? Elas já estão aí, de alguma forma, se vocês já não têm, já não operam, já não fazem, se já não trabalham com Acronis, né? Acredito que se vocês estão aqui hoje é porque ainda não trabalham. Nesse momento é o momento que vocês podem começar a desenvolver isso através já desses 5 produtos, né? 5 ferramentas aí que nós temos de imediata disponibilidade. Os diferenciais Acronis são solução all-in-one, né? Interface centralizada, alta performance de segurança e automação de tarefas, né? Uma vez que você programou aquilo para acontecer, ele vai acontecer dentro do que está agendado, né? Então, os backups vão acontecer dentro do que está agendado, todo o check, o check-up disso vai acontecer conforme programado, que necessita cada vez menos daquela disponibilidade que cada um de vocês tem que dar ao seu cliente, né? Isso vai acontecer automaticamente. Isso vai acontecer, seja com aquele que está lá gerindo dentro da empresa, ou seja, por meio daquilo que vocês operam, dão ali de certa forma suporte, né? E cobram por isso. Para além daquilo que é disponibilizar a ferramenta Acronis, você já tem ali um aparato de suporte sendo dado a essa empresa. Basicamente, vocês vão oferecer um serviço a mais, né? Um serviço que muitos de vocês aí já estão cientes que são necessários em diversas empresas que atuam. E as vantagens para os clientes finais, né? Caso tenha alguém, tem essa proteção completa de dados, o que vocês vão estar oferecendo, redução de riscos que vocês vão estar oferecendo, continuidade do negócio, inclusive a nossa última atividade, quem esteve lá presente com o Wesley, né? Viu lá o prejuízo que é perder essa capacidade de atendimento, né? De operação perder esse contexto ali, porque os dados foram hackeados, você perdeu, aconteceu alguma coisa na empresa, eu até citei lá, brincando, né? Mas não é uma brincadeira, foi um fato, de que as empresas do World Trade Center, no dia 11 de setembro, que tiveram seus funcionários, né? Muitos deles morreram naquela condição, no outro dia não conseguiram operar, não porque não tinham funcionários, mas porque os dados ainda não era uma cultura, eles não estavam em nuvem. Então, muitas das empresas deixaram de existir, literalmente, porque não conseguia nem ter mais acesso à carteira de clientes. Saber que cliente que tinha, que vendia, que devia, enfim. E, por último, aí nesse cenário de vantagens, né, permite haver aí uma governança, haver um procedimento em que se torne ali imediatamente paralelo ao compliance da empresa. Vocês conseguem programar aquilo que é o compliance da empresa com a ferramenta Acronis, sobretudo porque hoje a gente tem o LGPD sendo aí imposto, né?
E nessa condição de imposição, a gente precisa de adequar essas ferramentas, que no caso da Acronis, ela já tem todos os protocolos e parâmetros para serem absorvidas por qualquer compliance que preveja uma preocupação ali de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Casos de uso, né? A gente tem empresas de todos os portes. É lógico que a gente busca, né, atender com as ferramentas certas cada setor, mas a Cronis, ela consegue atender todas as empresas de todos os portes, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui na Fixtech, a gente tem a contabilidade muito fortemente sendo contratante, a área de saúde, a gente tem várias clínicas, porque elas demandam ali uma série de procedimentos, não só com a base do cliente, mas a própria condição ali de armazenamento de exames. Tem muitas empresas que precisam armazenar isso e armazenar sem data, né? De apagar aquilo que vai ficar o resto da vida da pessoa que é o paciente. Varejo, né, na condição óbvia daquilo que são as operações de varejo, operações de fluxo de caixa, operações de máquina virtual, operações de tudo aquilo que está consolidado no setor de varejo. E o de serviço, né, sabendo aí que nós temos uma indústria de serviço enorme. Então, nós temos solução para todo tipo de empresa, para todo tamanho de empresa, né? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, porque nada será deixado de lado e a gente não vai deixar de atender ninguém, tá? Lógico que tem determinadas situações que são mais interessantes, custo-benefício mais apropriado, com outras ferramentas, mas para isso é feita uma análise. E para isso também vocês estarão conosco em parceria. O que nós estamos falando aqui é da Acronis, porque nós temos aí essa representação, mas o que a gente vai sempre propor a vocês são infinitas possibilidades de renda recorrente por meio das ferramentas que a gente também atua para além da Acronis, óbvio, tá? E a estratégia de venda, né, no sentido do que a gente busca aqui, é sempre focar na dor do cliente. Para isso, a gente vai ter treinamentos específicos estratégicos comigo, para a gente poder constantemente abordar e ser exitoso na abordagem, evidenciando aquela situação de dor do cliente, né, porque muitas das vezes ele não vê que aquilo é um problema iminente, porque ele ainda não passou por ele, né? Aquela velha história, a gente só tranca a porta depois que ela é arrombada, né? Em geral, a gente toma alguma providência de segurança quando a gente sofre o sinistro e ele nos causa um prejuízo, né? Parece meio que assim um comportamento generalizado, não só de mercado, mas na nossa própria vida pessoal. A gente trabalha com esse contexto de demonstração prática, né, onde a gente abre testes. Vocês terão aí acesso à abertura de testes, verão como funciona a ferramenta sem nenhum custo, terão um período para que consolidem isso, o aprendizado, o entendimento. Nosso suporte irá trabalhar com vocês, dando essa condição de configuração, e o seu próprio cliente também, né? Então, o seu cliente terá ali demonstrações práticas, você poderá abrir testes para eles, né? Dentro da nossa conta aqui, que a gente consegue fazer isso, e na medida em que isso vai avançando, os contratos vão sendo fechados. Oferta consultiva, lembrem-se, tá, gente? O que a gente trabalha aqui nesse cenário de TI é basicamente vendas consultivas, né? E muitas das vezes vocês podem, e a gente tem essa metodologia, a gente criou uma metodologia que trabalha com a oferta não da ferramenta, né, como um produto, mas de um serviço consultivo para elencar quais são as reais necessidades do cliente e ofertar de uma forma muito precisa aquilo que ele precisa naquele momento, né? De uma forma muito exata aquilo que ele precisa naquele momento, né? E não vai comprar nada além, nada quem, né? Não vai adquirir nada além, nada quem do que ele realmente precisa, dentro, obviamente, de uma análise consultiva aí que fazemos juntos, tá? Nós não vamos ter acesso à empresa que vocês têm na carteira, né? Para
para evitar qualquer situação de desconfiança nesse cenário de negócio, que tem que ser um cenário muito bem preparado eticamente, né? Porque isso é o grande problema que a gente viu quando a gente abre parceria, esse questionamento, pô, mas aí eu vou ter você, talvez ali, querendo meu cliente. Não, a gente não vai ter acesso ao seu cliente. O seu cliente não aparece para a gente. A plataforma, ela impede que esse cliente apareça para a gente, tá? Esse cliente fica com vocês. E com vocês, vocês operam dentro daquela situação de carteira específica, tá? Esse cliente não vem até nós. É óbvio que, na medida em que vocês precisam de uma determinada, um posicionamento técnico, né? As características do cliente, não o cliente em si, serão obviamente colocadas ali. A gente analisa e sugere aquilo que melhor pode ser desenvolvido com o seu cliente, tá? Esse relacionamento é contínuo, a gente vai ter aí ao longo do ano sempre encontros, né? Sempre trabalhos para serem feitos no sentido de posicioná-los com novas ferramentas, com atualizações das ferramentas, com treinamentos das ferramentas, tudo gratuito, né? A Cronos ela tem esse suporte muito bem estabelecido. Se nada der certo, né? Vocês se tornam muito mais competentes do que são até então. Então é um cenário com bastante promessa e talvez consolidação daquilo que são as expectativas que a gente coloca aí para alcançar. Esse suporte ao parceiro prevê esse onboard, que é estruturado, ele ainda não está acontecendo na sua plenitude, né? Aqui é uma apresentação de premissas, materiais comerciais, a gente tem aí tecnologias para funil de venda que a gente vai disponibilizar, treinamentos técnicos, como eu já disse, e apoio em vendas, como eu estou falando aqui com vocês e reforçando, né? Apoio em vendas nesse sentido consultivo, no sentido de estabelecer estratégias, no sentido de fazer com que vocês acompanhem seu cliente constantemente nas suas demandas e ofertem a eles situações muito significativas de solução. Então, os próximos passos, né? E aqui eu vou terminando a minha fala, a gente começa então a fazer um cadastro. Eu vou mandar esse cadastro para vocês de hoje para amanhã. A gente começa treinamentos iniciais, né, com a Acronis junto. Então, o nosso parceiro lá mais próximo, e o nosso agente lá é o Carlos. Então, ele oportuniza todos esses treinamentos. E as primeiras oportunidades comerciais a gente já começa a desenvolver juntos aí para a gente poder ganhar esse time, ganhar essa musculatura para comercializar o produto Acronis. Então, encerrando a nossa fala aqui, que era prevista para 40 minutos, a gente pretende que cada um de nós construa uma receita recorrente, sólida com a Acronis e fortaleça seu portfólio de Mexe soluções não, tecnológicas. mexe não. Deixa aí, não, deixa aí. Então, nessa condição, gente, eu vou começar agora, dentro do grupo, a diferenciar quem é o nosso parceiro e tem interesse, né? Esse é o primeiro momento nosso aqui. E, obviamente, nós vamos começar a trabalhar isso para colocar para vocês valores de tabela, enfim, para que vocês possam ver quão é vantajoso, quão é barato e quão é lucrativo essa parceria, tá? Tem parceiros nossos, né, que tem ali uma carga em que pagam, né, perto aí de R$ 1.500, eu estou falando já um parceiro robusto, né, pagam a Fixtech e a Acronis esse valor, mas faturam bem mais que isso, né? Analisando ali o business do parceiro, ele chega a faturar uma soma bastante significativa dessa condição de investimento. E não começou com 1.500, tá, gente? Não assustem. Ele começou com um pacote mínimo e foi aumentando na medida em que aumentava a sua receita. Né? Hoje ele paga 1.500 e esse 1.500 aí, que é um ticket médio que a gente busca, é uma situação bastante promissora. Gente, então é isso. Fica aqui a minha felicidade de ter podido falar com vocês. Vai terminar aqui em 10 segundos a nossa fala. E lá no grupo, caso queiram já perguntar alguma coisa, estarei à disposição. Beleza? Um grande abraço a todos. Um beijo, até mais.